Olá, muito boa noite e muito bem-vindo a mais este encontro com Deus. Que bom podermos estar uma vez mais juntos para este tempo de estudo, de meditação na Palavra de Deus, mas também para este tempo de oração e de louvor. E é exatamente com o louvor que nós vamos começar. Vamos cantar um hino que nos diz que precisamos de estar sempre alegres. É um velho hino, mas muito bonito, que certamente vamos cantar com muita alegria também. Sempre alegre. Que bom louvarmos o nosso Deus, que bom podermos cantar, que bom podermos pensar que como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, possamos viver esta nossa caminhada com Jesus sempre alegres, com alegria no nosso coração, mesmo quando surgem as dificuldades na nossa vida. Temos vindo a falar sobre as dádivas que Deus nos dá. E esta noite vamos continuar a falar sobre mais uma dádiva de Deus. Antes, porém, eu convido a inclinar a sua fronte para uma palavra de oração, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque nos concedeste mais esta oportunidade para estarmos juntos nesta noite, para podermos, Senhor, estudar a Tua Palavra, podermos perceber aquilo que Tu nos queres dizer ao nosso coração, aquilo que é a Tua orientação para a nossa vida e que a descobrimos através da Tua Santa Palavra. Por isso pedimos-te a ajuda do Teu Santo Espírito, para que realmente a possamos entender. Nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por tudo aquilo que fazes em nossa vida e por muito mais que ainda irás fazer, porque na Tua Palavra nós encontramos essa maravilhosa promessa de que Jesus estará conosco todos os dias até o final da nossa vida. A nossa gratidão e o nosso louvor a Ti, Senhor, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Meus amigos, esta noite nós vamos começar com um texto que encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 2 e nos versículos 1 e 2. Se tem aí consigo a sua Bíblia, eu convido a acompanhar esta leitura. 1 de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Neste texto, João está a falar do ideal de Deus para cada um dos seus filhos e filhas. Ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é o ideal de Deus para a nossa vida. Não pequeis. Mas será que isso é possível? É possível não pecar? A Bíblia diz-nos que todos pecamos e que por isso fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado tornou-nos seres frágeis, imperfeitos e seres mortais. A Bíblia diz-nos ainda que estamos rodeados de pecado. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 1. Neste mesmo texto que agora estamos a considerar, de 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, é-nos dito que, porque somos pecadores, Jesus foi constituído como o nosso advogado. Mas Ele não é um advogado qualquer. Ele é aqui designado como o justo, ou seja, o que nunca cometeu pecado. É-nos dito ainda que Ele é também a propiciação pelos nossos pecados. Isso significa que Ele se ofereceu para nos redimir de todos os nossos pecados e que por isso nos pode justificar quando nos arrependemos. Mas, afinal, o que é pecado? O que é que a Bíblia diz ser pecado? A palavra pecado no Antigo Testamento significa algo como desviar do caminho, errar o alvo. E no Novo Testamento tem o mesmo sentido e significa um desvio do caminho da justiça. Mas há um texto no Novo Testamento que, de uma forma clara, define o pecado. Vamos procurar nas nossas Bíblias. Um pouco mais adiante, é só virarmos para a página seguinte e vamos encontrar 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Todo ou qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Aqui lemos que pecado é transgressão da lei. Há pecados diferentes uns dos outros, com consequências diferentes. Mas pecado, seja ele qual for, é pecado e ofende a Deus. Porque pecado é transgressão da lei, é algo que contraria a vontade de Deus expressa na sua santa lei. Por isso, qualquer pecado ofende a Deus. Eu comparo o pecado a uma doença grave. Uma doença que surge geralmente de repente e que se vai prolongando no tempo, muitas vezes vai desenvolvendo-se e à medida que isso acontece vai contaminando as células e destruindo um ou vários órgãos do nosso corpo. Ora, é exatamente isso que acontece com o pecado na vida de uma pessoa. Ele surge muitas vezes de repente e quando não é levado a sério, vai tomando conta da vida do pecador. No que diz respeito à nossa vida física, todos nós nascemos com um sistema imunitário, ou seja, existe em cada um de nós aquilo a que a medicina chama de imunidade nata. Na verdade, cada pessoa nasce com esse tipo de imunidade, a chamada imunidade nata. Ela atua de forma rápida, evitando a entrada de micro-organismos e combate os que conseguem entrar no nosso organismo. Ora, é isto o que se passa no campo espiritual. Mesmo as pessoas que não têm a ligação a Deus
conseguem compreender que matar, roubar ou cometer qualquer outro tipo de pecado é prejudicial e afeta-nos. E isso deve-se à atuação daquilo que chamamos consciência. A consciência atua então como uma espécie de sistema imunitário da vida espiritual. A consciência ou a capacidade de percebermos o mal que sobrevém à nossa vida é, sem dúvida, uma das mais importantes e maravilhosas dádivas de Deus ao homem. O apóstolo Paulo refere-se à consciência quando escreveu na sua carta aos Romanos. Vamos ler, eu convido agora a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2. E vamos ler os versículos 14 e 15. Este texto é muito importante. Por favor, procure na sua Bíblia Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que entendemos deste texto? O texto fala-nos daqueles que vivem sem o conhecimento da lei de Deus, mas que têm consciência do que está certo ou do que está errado, do que é pecado e do que não é pecado. E Paulo termina dizendo que é a consciência que nos defende ou que nos acusa. Portanto, é graças à consciência que podemos ter a noção da gravidade do pecado ou também a noção daquilo que não ofende ou que não é pecado. Por isso, eu há pouco afirmei que isto a que chamamos de consciência é uma dádiva de Deus que nos é oferecida através do Espírito Santo. Mas agora vamos pensar num outro aspecto em relação a este assunto da imunidade espiritual. Vamos voltar a falar e a considerar alguns aspectos sobre o nosso sistema imunitário. Eu tive a oportunidade de conversar com um amigo e ilustre médico que me ajudou a compreender algo sobre o que se chama de imunidade adquirida. O que é isso de imunidade adquirida? Ora, a imunidade adquirida é aquela que não se encontra presente desde o nascimento. Ocorre quando o organismo entra em contacto com os chamados agentes invasores, tais como vírus, bactérias. Então, o que é que se vai passar? O organismo aprende a melhor maneira de atacar cada um desses agentes invasores, criando aquilo a que chamamos de anticorpos. Ora, na vida espiritual, a nossa imunidade adquirida é a força ou a proteção que se adquire pela comunhão com Deus. Há semanas atrás, quando aqui falávamos de uma das grandes dádivas de Deus, mencionamos a comunhão com Deus como o pilar da vida cristã. E porquê? Porque é pela comunhão com Deus que encontramos a força para resistir ao pecado. Satanás sabe muito bem que um filho de Deus adquire força espiritual quando está em comunhão com Deus. E por isso, ele tudo fará para nos afastar desse propósito. O enfraquecimento da fé, o enfraquecimento na vida espiritual não acontece por acaso, mas é quase sempre o resultado desse afastamento de Deus. A tal imunidade espiritual vai enfraquecendo
na medida em que vamos resistindo aos apelos de Deus para uma vida de comunhão com Ele. Um dia, um irmão procurou-me, bastante aflito, dizendo-me que tinha cometido o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, o tal pecado imperdoável, aquele sobre o qual Jesus disse que nunca será perdoado. Então, eu perguntei-lhe, por que razão você diz que cometeu o pecado imperdoável? O que é que o leva a pensar dessa forma? E ele respondeu-me, o que eu fiz, pastor, é muito grave. Tão grave que não merece perdão. Bom, eu fiquei ali algum tempo com aquele querido irmão, conversando e estudando aquilo que a Bíblia nos ensina acerca do pecado contra o Espírito Santo. A verdade é que terminamos os dois aquele encontro orando ao Senhor e suplicando o perdão dos nossos pecados, confiantes na graça de Jesus, aquele que pode perdoar pecados. Ah, meus amigos, há muita gente confusa acerca daquilo que é o pecado contra o Espírito Santo. Vamos perceber, ninguém está livre da tentação. Todos somos tentados e por vezes não nos apercebemos disso. O certo é que quando caímos na tentação ou pecamos, a nossa consciência atua acusando-nos do mal que cometemos. É como se fosse o tal sistema imunitário que alerta para a existência de um intruso a que chamamos pecado. O pecado contra o Espírito Santo não acontece quando cometemos qualquer pecado, seja ele matar, roubar, cometer adultério, cobiçar ou qualquer outro. Há pelo menos 2 passos que nos levam ao pecado contra o Espírito Santo. Vamos ver qual o primeiro passo. Eu escolhi para exemplo um texto do livro de Atos dos Apóstolos. Estevão, o primeiro mártir cristão, estava nessa ocasião a advertir um grupo de pessoas incrédulas que rejeitavam a Jesus. Mas vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão chama a atenção para a possibilidade de haver resistência ao Espírito Santo. Ele diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O que significa então resistir ao Espírito Santo? Nós vimos que Deus nos chama para uma vida de comunhão com Ele. Deus sabe que essa é a forma que temos de nos fortalecermos e resistirmos às tentações de Satanás. Ora, quando deixamos de ter comunhão com Deus, pouco a pouco vamos enfraquecendo espiritualmente. A resistência ao Espírito Santo é, em primeiro lugar, o abandono da comunhão com Deus, ou quando insistimos em não ter comunhão com Deus. Quando isso acontece, perdemos a força espiritual. Se não tomamos consciência disso e continuamos a resistir aos apelos do Espírito Santo para a comunhão com Deus, então ainda se torna mais fácil cair na tentação e, por vezes, persistindo no mesmo pecado. E à medida que o tempo passa e que se prolonga, esse tempo de abandono da comunhão com Deus, cada vez mais a consciência se cala, até ao ponto de deixar de existir o arrependimento. Quando isso acontece, está-se a um passo de apagar para sempre a presença do Espírito Santo em nossa vida. Mas vamos agora procurar
um outro texto na Bíblia. É um dos mais pequenos textos que encontramos no Novo Testamento. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Eu vou repetir. Não extingais o Espírito. O que acabamos de ler significa que existe a possibilidade de apagarmos para sempre a ação do Espírito Santo da nossa vida. Senão, o apóstolo não estaria a advertir a igreja dizendo: não extingais o Espírito. A Bíblia ensina-nos que o Espírito Santo é quem nos convence ou nos alerta do pecado e também da justiça e do juízo. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 8. Então, podemos facilmente concluir que se o Espírito Santo ou a ação do Espírito Santo for por nós apagada, for extinta da nossa vida, deixamos de ser alertados ou convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ora, quando isso acontece, como é que podemos sobreviver espiritualmente? Se o Espírito Santo foi apagado da nossa vida, se ele não mais atua sobre a nossa mente, deixaremos de ter a noção da malignidade do pecado e estaremos perdidos. É aí que acontece o pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, fomos resistindo aos apelos para a comunhão com Deus e assim fomos enfraquecendo espiritualmente. Depois, fomos calando a nossa consciência pouco a pouco. Deixamos de nos arrepender até que o Espírito Santo deixou de ter qualquer influência em nossa vida. Ou seja, nós o extinguimos da nossa vida. Você compreende agora o que é pecar contra o Espírito Santo? Esta noite eu preciso de lhe dizer ainda uma coisa importante. O pecado, ao contrário daquilo que hoje muitos pensam e dizem, sim, o pecado existe e ofende a Deus. O problema não é sermos pecadores. O problema é resistirmos aos apelos do Espírito de Deus. Porque se não resistirmos, então nós iremos compreender aquilo que nos diz a palavra de Deus no Salmo 103 e no versículo 8. Salmo 103, 8 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. É o Senhor quem apaga as nossas transgressões. É o Senhor Jesus quem nos limpa de todo o pecado. E Jesus disse que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu li há poucos dias uma história que se passou por volta do século XIX. Dezenas de pessoas viajavam numa embarcação junto à costa de Inglaterra. O capitão daquela embarcação era ateu. Não cria em Deus e sempre que podia escarnecia dos que eram crentes. Ele viu um nobre homem junto ao convés que lia tranquilamente a sua Bíblia. E logo ele se aproximou e, percebendo que por ali estavam muitas pessoas, achou que era uma boa oportunidade de escarnecer daquele crente. Depois de o cumprimentar, logo avançou em jeito de provocação, dizendo: olha, eu tenho os melhores binóculos na minha cabine de comando. Já observei o céu em todas as direções, quer de dia, quer de noite, e não consegui ver Deus. Então o crente respondeu calmamente: não me admiro que o Senhor não o tenha visto, mas olhe, eu tenho o binóculo pelo qual se pode ver Deus.
O capitão, ainda mais arrogante, e vendo que todas as pessoas agora prestavam atenção ao diálogo, logo lançou o desafio e disse: gostaria de conhecer esse binóculo. Mostre-me esse tal binóculo. O cristão então folheou a sua Bíblia até encontrar o texto de Mateus capítulo 5, versículo 8. Depois entregou a Bíblia ao capitão e disse-lhe: leia o texto que aí tenho sublinhado. O capitão leu o texto. Leu o texto para si e ficou calado. Mas o homem insistiu: leia, capitão. Todos aqui querem ouvir o que diz o texto. Leia-o. Então, desajeitadamente e visivelmente perturbado, o capitão leu Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração têm o privilégio de ver Deus agora, com os olhos da fé. E no futuro terão o privilégio de vê-lo face a face, quando Cristo voltar. Querido amigo, querida amiga, você tem a noção de que necessita de um coração limpo? Você está preocupado ou preocupada com algo em sua vida, uma tentação, uma fraqueza que ameaçam a sua paz e a sua experiência com Jesus? Se você se sente assim, então eu digo amém. Isso é sinal de que o sistema imunitário da sua vida espiritual está em pleno funcionamento. Então, deixe que eu lhe diga esta noite: Jesus é aquele que pode perdoar pecados e limpar o coração de toda a injustiça. Mas eu gostaria ainda de perguntar: você sente-se em paz com Deus? Você se arrependeu dos seus pecados e os confessou ao Senhor? Você recebeu de Jesus o perdão e agora sente-se em paz? Então eu digo amém. E para si, eu guardei aqui um pequeno texto. Vamos procurá-lo no livro de Provérbios, capítulo 4. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É um texto que é bem conhecido de todos. Vamos ler. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É mesmo isso, meu querido amigo e amiga. Cada um de nós precisa de fazer exatamente isso. Velar com cuidado sobre o coração, porque na realidade dele procedem as saídas da vida. Esta noite eu convido para uma oração. Em primeiro lugar, a oração de gratidão. Gratidão ao Senhor por essa dádiva maravilhosa da consciência que atua em nossa vida pela ação do Espírito Santo. Mas gostaria também de orar por todos aqueles que esta noite lutam contra o pecado e contra a tentação. Oro para que Deus vos dê a força que é necessária para alcançar a vitória. O maior de todos os combates em nossa vida é o combate contra o pecado. E a maior de todas e a maior vitória em nossa vida é a vitória sobre o pecado. E lembre-se, tudo isso alcançaremos apenas pela graça do Senhor Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador. Esta noite ainda vamos cantar. Depois voltaremos então para orar. E eu gostaria também de orar por si, por todos aqueles que, como eu, também lutam para vencer o pecado e para poderem alcançar de Jesus o perdão
a reconciliação e a sua maravilhosa graça. Vamos cantar, louvando ao Senhor. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Canto amém que a vida dê. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Meu querido amigo, minha querida amiga, que bom podermos ter este tempo de reflexão na Palavra de Deus. Também foi muito bom podermos cantar ao Senhor este maravilhoso cântico de louvor. Mas agora chegou um tempo muito importante também, é o tempo de oração. E antes de inclinarmos as nossas frontes para este momento, para este tempo de oração, eu gostaria de deixar-lhe desde já o convite para estar conosco na próxima quarta-feira. Exatamente de hoje a 8 dias. Vamos aqui estar para mais um encontro com Deus. Você é o nosso convidado especial. Você pode também convidar os seus amigos, enfim, os seus familiares, os seus vizinhos, para poderem também assim estar conosco neste encontro com Deus. Se quiser também fazer o seu pedido de oração, poderá mandar-nos a mensagem através do WhatsApp do nosso número de telefone 933939291. Eu vou repetir para que você possa anotar: 933939291. Poderá ali também escrever os seus motivos de oração e nós estaremos com todo o cuidado e com todo o prazer a responder a cada uma das mensagens que nos chegam. Agora, meu querido amigo, eu convido então para a nossa despedida em oração ao Senhor. Querido Pai, nosso Deus, nesta noite nós vimos através da Tua Palavra que nos ofereceste essa maravilhosa dádiva da consciência, pois através dela o Teu Santo Espírito atua e nos chama à razão ou para o bem ou para aquilo que não está bem em nossa vida. E por isso, Senhor, nós te somos gratos. E por isso, Senhor, nós te agradecemos porque Teu Espírito não cessa de instar em nosso coração e em nossa vida.
E esta noite, Senhor, eu quero pedir-te por todos aqueles que lutam para vencer uma má tendência, algum pecado na sua vida, um pecado acariciado, escondido. Ó Senhor, que possas libertar esta pessoa pela força do Teu Espírito e possas oferecer também, Senhor, a cada um destes Teus queridos filhos o perdão que Tu ofereces a todo aquele que se arrepende e confessa. Por isso nós confiamos em Ti e por isso aqui estamos, Senhor, te suplicando esta noite. E tudo isto, Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.